TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. O contingenciamento do orçamento das universidades serviu para uma coisa: acordar parte da sociedade que se encontrava adormecida. Os últimos movimentos de rua que nós experimentamos distam de 2015, pré-impeachment da ex-presidente Dilma. Na última semana, os movimentos de rua, liderados pelos professores universitários, pesquisadores, estudantes, pais de estudantes e outros setores da sociedade, inclusive políticos, demonstraram que a sociedade, nesse instante, está atenta para esses desencontros, chamemos assim, do atual governo. Uma pena que o próprio presidente da República não tenha recebido bem esses movimentos, porque eles fazem parte, inclusive, do sistema democrático brasileiro, e tenha reagido dessa forma. São imbecis, idiotas, úteis, massa de manobra. Fecha aspas. Foi assim que o presidente definiu os movimentos da última semana. É para discutirmos estes e outros assuntos que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. E para debatermos os vários aspectos desses temas que vamos colocar para discussão, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Djalma Pinto, que, para nosso orgulho, integra aqui a nossa equipe de analistas e debatedores, o doutor Reginaldo Vasconcelos, advogado, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, que também integra a nossa equipe, e o cientista político, professor Francisco Moreira, que também integra a equipe de debatedores deste programa. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos com mais uma edição do programa Observatório. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Agradecendo desde já os professores Djalma Pinto, Francisco Moreira e Reginaldo Vasconcelos. Você, assinante, nós vamos iniciar esse primeiro bloco com o tema objeto do editorial de abertura. Surgiu aqui no intervalo um pequeno interpretação divergente sobre as expressões usadas pelo presidente para definir os movimentos da última semana sobre o qual nos referimos. Popularmente, nós dizemos que fulano foi um inocente útil. O presidente preferiu qualificar de idiotas, imbecis, úteis. Ele fez exatamente a troca. Ele devia ter dito inúteis, né? Mas ele preferiu fazer essa adequação, só para esclarecer aqui nesse instante. E eu queria colocar, professor Moreira, vou começar com você, como professor universitário a vida inteira, pesquisador do NUDOC, da Universidade Federal do Ceará. Você se sente um imbecil, útil, conforme foi qualificado por esses movimentos? Qual é a sua percepção? Primeiro, eu agradecer aqui o convite, né, e contar com essa mesa aqui, com o Djalma, Reginaldo, é sempre muito bom. Mas é o seguinte, a questão do movimento, né, ele ganhou uma dimensão muito maior porque ele toca num problema muito sério. Né? Quer dizer, e o governo, a forma como o governo reage, é que é complicada. É uma forma, é como se ele fosse uma questão de revanchismo, ou seja, você precisa necessariamente, né, dar uma resposta agressiva
Você não tem, em vez dele buscar um diálogo, se as coisas começaram erradas, desde o momento em que se fez o contingenciamento, ou o nome que se quiser dar a esse processo, já começou errado, a forma como o próprio ministro colocou a questão, colocando que a universidade era o lugar da balbúrdia, que era o lugar, né, incentivando, na verdade, né, as pessoas a se colocarem contra a universidade, né, numa forma de revanchismo mesmo contra a universidade. Né? Então, por exemplo, eu conheço pessoas que nunca passaram na frente da universidade e que fazem críticas severas à universidade, sem conhecer, certo? Faz crítica à universidade pública sem conhecer a realidade da privada e vice-versa. Né? Então, a forma como se cria uma narrativa, a forma como a crítica é feita, é que está levando a esse tipo de comportamento. Então, a reação da sociedade é muito mais também em função da forma como as coisas estão sendo feitas. Né? O problema é que o governo bate cabeça o tempo todo, né? E as questões fundamentais, elas não são tratadas pelo governo. Então, esse processo, é bom lembrar que 2013, né, é um marco nesse sentido. Então, você pode ter aqui um movimento que pode desaguar em coisas muito mais sérias. Ô, Djalma, o Brasil tem um histórico de uma educação extremamente deficitária em todos os aspectos, né? Na quantidade, nas ofertas, por exemplo, na área de ciência, tecnologia e pesquisa. Felizmente, no ensino fundamental e médio, as matrículas já estão universalizadas, mas você tem aí uma disparidade muito grande nessa parte da educação superior. E, de um modo geral, nós temos também uma outra questão não menos importante, que é da qualidade. Todos nós sabemos que a qualidade do ensino no Brasil, tanto superior quanto no ensino fundamental e médio, também é uma qualidade sofrível. Basta ver que grande parte dos nossos alunos não atingem, digamos, os índices estabelecidos pelas organizações internacionais. Desconhecer um movimento reivindicatório nesse instante, por parte dos professores, do alunado, dos seus familiares, combatendo exatamente esse contingenciamento, ou seja, essa redução dos recursos para o investimento de um setor que já não tem uma qualidade desejável. Qual é a tua percepção? Eu subscrevo as palavras do professor Moreira. O ministro da Educação, ele não tem habilidade para conversar, para dialogar. Quando você é um educador, você tem que ter o espírito desarmado para entender as pessoas e passar a sua contribuição no sentido de aprimorar a geração que está em formação. Esse é o grande papel da educação. É a geração que tem a experiência repassando o saber, repassando os valores para a geração em formação. O ministro, ele começou logo dizendo que ia cortar 30%. Depois ele veio reconhecer que não era 30%, era 3%. Se bem que essa falta de diálogo, essa aversão ao diálogo não é só do ministro, né? É uma imaturidade, exatamente. O presidente, tá claro, o Brasil está constatando que realmente o presidente precisa de um burilamento. Quem é que faz a maior oposição ao seu governo? Ele próprio e os amigos que estão em torno dele. Nós temos que evoluir para uma qualificação melhor dos nossos governantes, daqueles que vão assumir a condução do nosso destino. Na realidade, o presidente, ele representa uma síntese do Brasil pós-88 e antes de 88. Você teve, em 1930, uma revolução que colocou Getúlio Vargas. O grande líder dos políticos brasileiros é Getúlio Vargas, que era um cara autoritário, ditador, colocou uma Constituição no Estado Novo de 1937 e foi esse o modelo que nós tivemos. Viemos para 64 com autoritarismo. Saímos para a redemocratização, tivemos quem como referencial? José Sarney, que estabeleceu essa tal governança no toma lá da cá, que vem se mantendo, se agravou depois com a chegada do PT, saiu o PT e o pessoal ficou querendo realmente um governante que tivesse
não tivesse contaminação com a corrupção. O que é o Bolsonaro em última análise? É fruto daquela delação em que o partido dele, todo mundo do partido dele recebeu dinheiro de propina e o delator disse o único que não recebeu desses políticos foi o Bolsonaro. Ele usou realmente esse predicado positivo que extraiu lá da Lava Jato e, com as outras vulnerabilidades da nossa política, se apresentou como opção e os brasileiros fizeram realmente essa opção. O que é que nós temos que fazer? Primeiro, quando formos disputar a eleição agora para prefeito, quem vai ser o seu secretário de educação? Qual o critério que você vai adotar para nomear os professores? Quando for na eleição presidencial, quem vai ser o seu ministro da Fazenda? Quem vai ser o seu ministro da Educação? Para o povo saber de antemão se o cara tem ou não tem capacidade para conduzir um ministério de tamanha importância. Mas não me parece politicamente e eleitoralmente indicado que já durante a campanha, ainda na disputa, você já possa nomear uma equipe, porque você está partindo de uma antecipação de um resultado que ainda não aconteceu. Isso pode ser mal interpretado pelo eleitorado, porque parece presunçoso, né? Você já sabe. Mas se todos fizerem, a minha ideia é o seguinte: que todos. Vocês três são candidatos. Ok. Professor Moreira, quem vai ser o seu ministro da Educação? Tá certo. Aí você já sabe o perfil. Você apresenta com a sua Claro, equipe. claro. Reginaldo Vasconcelos, eu queria a tua análise. Nós conhecemos na sua vida profissional, você é um grande mediador de conflitos. A gente sabe da sua habilidade nesse aspecto. Portanto, com a habilidade que tem para mediar conflitos, sobretudo na sua área de atuação profissional, como é o direito, obviamente tem uma percepção bem mais alargada sobre esses conflitos. Qual é a tendência? Onde é que você identifica a gênese desse governo ser tão conflituoso, viver permanentemente sob a abertura desses contenciosos, vamos chamar assim para ser educado, desnecessário, contraproducente, criando problemas para eles mesmo, onde não existe, por exemplo, Congresso Nacional, Poder Judiciário, Ministério Público. Qual é a gênese? Onde é que você identifica? Uma falha seríssima de comunicação do governo, comunicação interna e externa. E me parece que de forma deliberada, porque o presidente Bolsonaro, ele optou por uma conduta de franqueza absoluta, de sinceridade absoluta. Todo mundo no governo tem franquia para falar o que quiser, até contra ele. Os filhos falam contra os aliados dele, falam contra o vice-presidente e ele acha dar tudo por bom. Ele interpreta que democracia seja essa franqueza absoluta. Por exemplo, não quer negociar nada. Nesse caso das verbas das universidades, ele poderia ter reunido, o ministro podia ter reunido os reitores, ter explicado, olha, casa que não tem pão, todo mundo grita, ninguém tem razão. Nós estamos falidos, precisamos fazer contingenciamento em todas as áreas, inclusive na educação, um pouco mais, um pouco. Aí entra com essa tese de que as universidades estão produzindo balbúrdia, e aí toca fogo no circo, né? Aí os meninos vão para a rua, porque comem essa bola, acreditam que ele está fazendo isso. Não, como o ministro foi explicar lá no Congresso, não, falta verba. E o contingenciamento é temporário, né? Quando nós nos aliviarmos, quando entrar o dinheiro que a Petrobras vai nos devolver, então a gente vai investir em educação. Não houve essa negociação. Ele não negocia. E ele disse ontem. Esse discurso, não tem um discurso. Aqui. Eu me lembro, eu fui bancário, eu me lembro que o banco recebeu um novo presidente, foi nomeado novo presidente, ele reuniu os executivos do banco e disse assim, tinha uma lousa no auditório, ele botou um ponto assim, disse, nós estamos aqui e vamos chegar aqui ao final da gestão. Arriscou, mas nós não vamos assim, nós vamos assim. É claro que não pode ir assim como alguém fez, né? Mas tem que flexibilizar, tem que saber conversar, tem que negociar. E isso ele não admite. Ele disse ontem, justificando as palavras dele, não, eu não quero saber de negociata, não quero saber de acordo, é tudo seco. Quer dizer, vamos tentar. Se expõe a essa situação. Só para colocar para o assinante, não precisa ser economista, para se saber que contingenciamento em orçamento, ele é plausível, ele é cabível, ele é necessário, analisando cada caso. Por exemplo, se o Brasil tem um orçamento feito do governo anterior,
que previa um crescimento do PIB de 2,5 percentuais, ou seja, 2,5%, e na atual gestão esse crescimento já foi reduzido para 1,5%. Então, eu tinha uma previsão de arrecadação sobre 2,5% e agora eu passo a ter uma previsão de arrecadação sobre 1,5%. Significa dizer que o governo vai arrecadar menos. Se vai arrecadar menos, vai ter menos dinheiro para custear as suas necessidades. Isso é óbvio, não precisa ser economista. Entretanto, o orçamento é uma peça de ficção, né? É uma previsão que às vezes não se confirma. Entretanto, o governo preferiu linearmente estabelecer um corte brusco demais, se analisar caso a caso, dando como razão balbúrdia, quer dizer, pouca produtividade. Esse é o erro. Pois é a história do revanchismo, isso. Ou seja, ele não, o discurso dele não é um discurso que se elabora. Por que você é a história da política, não é? Vamos dizer assim, a política foi colocada de escanteio, de lado. Você negociar, política é negociação. Política você tem que chamar, se você é uma pessoa que foi eleita, né, por uma maioria, você precisa chamar essa sociedade para participar. Né? Agora não pode ser... desde que os argumentos sejam republicanos. Pronto. Que durante algum tempo não foram. E ele continua batendo nessa tecla, né? Talvez, as pessoas querem no orçamento, querem negociar se vai tirar dinheiro dos pobres e não sei o quê. Então isso é negociação política. Perfeito. Olha, Lindman. O que ele também falta é um marqueteiro, um cara que entenda de marketing, que seja comprometido com as ideias dele para burilá-las e para repassar a agenda do programa dele. Porque você percebe que o Duda Mendonça instruiu o Lula, o João Santana instruiu a Dilma, embora com predicados realmente não republicanos, mas realmente nesse ponto o publicitário ele percebe qual vai ser a reação em relação à mensagem que vai ser proposta. E como o presidente Bolsonaro foi eleito sem marqueteiro, ele fez a campanha dele de acordo com isso, sem dinheiro, sozinho com a rede social, ele acha que realmente governar não precisa desse pessoal para dar um conselho, do assessor de imprensa, para chegar lá, olha, cuidado com o que você vai dizer, a maneira como você vai abordar esse tema. Então ele vai cru e isso causa dano irreparável para a própria governança. Por exemplo, essa condução com pouca habilidade da política está afetando a economia. A economia precisa de tranquilidade, serenidade. Aí você está no comando do avião e o piloto brigando com o copiloto e o pessoal com o microfone ligado, ouvindo lá na cabine os passageiros, isso cria uma insegurança. E a pior coisa que pode existir para a economia é a palavra insegurança. Mas tem um detalhe que eu acho que é importante chamar a atenção. Você diz, ele fez a campanha sozinho. Ele fez a campanha em cima do quê? Então, ele apenas continua em campanha. Tá? Então, os mesmos argumentos, o mesmo tipo de narrativa que ele construiu ao longe da campanha, ele não deixou... Professor Moreira, mas aí você está tentando fazer uma crítica, uma censura e está elogiando. Sim. O certo seria você praticar o que você prometeu na campanha. Sim, e é o que ele quer fazer a ferro e fogo. Os outros prometem... Tinha gente prometendo tirar todo mundo do SPC. Será que ia conseguir? Talvez não, mas promete para conseguir. Você se refere à proposta colocada pelo candidato Ciro Gomes do PDT. Eu acho que você tem que ter... A forma como foi feita a campanha, ela é muito baseada em verdades. A gente está vendo que no caso dele não. Ele achava que era verdade que ele ia pôr em prática. Essa história de que o uso, por exemplo, das fake news foi uma constante dentro da campanha. Para todos, dentro de todas as campanhas. Sim. Dentro de todas as campanhas. Então você teve, e isso ele permanece, quer dizer, ele continua falando em verdades. Como a gente diz, ele continua no palanque. No dia a dia. Quais são as inverdades? Ao longo do Eu acho que o problema dele é a verdade nua e crua, exagerada. Não, acho que não. Inoportuna, porque como no exemplo do avião, se o piloto se comunicar com os passageiros, olha, nós vamos cair, o negócio aqui está preto. Aí você cria logo pegar um exemplo. Então, a verdade nem sempre pode ser colocada de uma forma crua. Deixa eu fazer o nosso primeiro intervalo, que a produção já nos
comunica que o tempo já se esgotou. A gente vai sequenciar essa discussão no próximo bloco. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Estamos hoje com as participações dos nossos analistas, Djalma Pinto, Reginaldo Vasconcelos e Francisco Moreira. Discutimos no primeiro bloco e vamos sequenciá-lo essas idas e vindas do governo do presidente Bolsonaro a partir dele mesmo. Há um aspecto que deixou os líderes do próprio partido, das bancadas de governo, todos muito aborrecidos, porque existe aí um fake news no meio aí, para usar uma expressão mais leve. Na verdade, existe uma mentira entre um suposto telefonema que o presidente teria feito para o ministro, na frente desses líderes todos, pedindo para que suspendesse o contingenciamento. E os líderes foram para a Câmara Federal e, ao usar a tribuna anunciando esse fato, são desmentidos pela líder do governo, a deputada Joyce Hasselmann, que diz que não houve isso. E, de fato, permanece, o contingenciamento permanece, não foi suspenso. Isso, obviamente, deixou os deputados, os líderes, desmoralizados perante o eleitorado brasileiro, não é só o seu eleitorado. No primeiro momento, Leonardo, eu achei até que fosse uma estratégia dele. Não é? Porque, na medida em que ele viu a possibilidade de você ter um movimento de proporções que ele não esperava que assim fosse, ele, vou avisar que vou retirar o comunicado. Você esvazia o movimento. Né? Num primeiro momento eu pensei isso. Depois, quando eu vi o discurso na Câmara do deputado cearense, né? O capitão Wagner cobrou. O capitão Wagner cobrou. Né? Cobrando o que. Porque ele estava presente na reunião, ele viu quando o telefonema foi dado. Aí o ministro disse, você ouviu o que ele disse, mas não ouviu os meus argumentos e tal. Deve ter dito, presidente, não dá, se a gente fizer isso aí. Mas mesmo depois da ligação, segundo consta, ele ficou confirmando, vai parar. Eu mandei acabar com isso. Depois a Hausmann veio lá e disse isso me fez lembrar uma lenda que circula aqui no estado do Ceará, que o ex-governador e ex-senador de saudosa memória, Vigílio Távora, fazia muito isso para demonstrar prestígio. Né? Um prefeito entrava em seu gabinete para reivindicar alguma coisa e dizia, eu vou ligar aqui para o ministro da pasta, por exemplo. E ligava para o ministro e era uma fake news, simulava que estava em diálogo com o ministro sem estar e dizia ao prefeito que estava tudo resolvido e pronto. Ali ele se livrava daquela pressão e o prefeito voltava alegre e satisfeito, embora depois nada disso acontecesse.
Isso é a lenda que corre aqui no estado do Ceará. Pelo visto, fez escola. Bolsonaro estaria fazendo a mesma coisa. Na verdade, Arnaldo, ele não quer o contingenciamento. Ele é contra o contingenciamento. O problema é que quando ele foi falar para o ministro para retirar aquele modelo de aplicar os recursos, o ministro disse, olha, se o senhor tirar, o problema vai ficar 300 vezes mais grave. Porque o problema é o seguinte, não existe dinheiro. O Brasil está quebrado. Então não adianta PT, PV, PCdoB, qualquer partido que tiver no comando da nação vai ter que fazer a reforma da Previdência. Veja, esse é outro ponto da nossa imaturidade política. Fernando Henrique Cardoso era a favor da reforma da Previdência, não conseguiu por um voto. Lula era a favor da reforma da Previdência, fez um arremedo lá. Tem filmes dele dizendo isso. Está na internet aí. Todo governante que chega, todo economista que vai analisar as contas do Brasil, chega a essa conclusão. Nós, por exemplo, tinha uma mulher de 90 anos dançando o Carnaval de Olinda. A população envelheceu e vai durar mais. Nós vamos ter muitos brasileiros com mais de 100 anos. Nós temos 65 mil japoneses com mais de 100 anos. Então, a nossa longevidade é uma realidade. Então, nós temos que levar em consideração esses fatos. Aí, o que é o problema? Já era para esse problema ter sido resolvido. Se essa reforma da Previdência já tivesse sido resolvida, que vai ter que ser resolvida. Corroborando o seu raciocínio, só para dar uma dimensão de como está a situação da Previdência, eu vou dar um exemplo aqui do estado do Ceará. No Ceará, para cada 100 contribuintes, ou seja, para 100 pessoas produtivas, hoje existem 94 aposentados e pensionistas. Está quase 1 para 1. Está no portal da transparência do governo do estado do Ceará, na Secretaria de Planejamento. Então veja o problema. E é porque o governo do estado, o ano passado, tomou providências muito sérias. Por exemplo, aumentou a alíquota de contribuição do servidor público de 11% para 14%. Ou seja, o Ceará já fez o seu dever de casa, que o Brasil está tentando fazer. E ainda assim, aportou o ano passado 1,5 bilhão para cobrir o déficit, e este ano deverá aportar quase 2 bilhões, mesmo tendo feito tudo isso. É só para corroborar o raciocínio e ver que o problema da Previdência é realmente muito grave. Mas o problema da Previdência é histórico, né? Quer dizer, porque todo governante tentou fazer a reforma da Previdência e não conseguiu fazer, né, da forma como se deveria ser feito. Até porque seria uma medida politicamente muito antipática, como está sendo agora. Mas o problema da Previdência, porque as pessoas, quando começaram a participar da Previdência, ainda no tempo dos institutos, eles pagavam a Previdência e não tinha nenhum retorno, não. Esses recursos foram todos gastos. Assim, o problema foi um problema de administração desses recursos. Esses recursos simplesmente foram jogados na lata do lixo. Aqui no Ceará mesmo, eu me lembro que construíram uma rua de prédio em lugares que você não conseguia nem chegar, na época. Barra do Ceará, ali hoje onde é aquele conjunto Ayrton Senna. Quer dizer, você tinha foram construídos prédios que eram apenas uma desculpa para se gastar os recursos. Para assaltar o dinheiro. Aconteceu a mesma coisa nesses institutos de previdência privada, né? Aquilo tinha que ter uma reserva técnica para ir pagando as aposentadorias. Gastaram o dinheiro, comeram o dinheiro, aplicaram. Então, aplicaram mal. Se vê, hoje cobrar, né, dessas gerações que chegaram à aposentadoria, né, dizer que elas não têm direito. E ao longo do tempo, quantos a gente já... O aposentado hoje paga a Previdência. Paga, depois de aposentado. Depois de aposentado, quer dizer, já fizeram uma série que já, acho que foi no governo, a partir do governo do Fernando Henrique Cardoso, né? Aumentaram a alíquota, por exemplo, do funcionário... Não, veja bem, eu volto para um exemplo nosso que facilita compreender a dimensão nacional. No Ceará hoje tem pelo menos 18 mil servidores que é só chegar lá e requerer sua aposentadoria, porque já completaram todo o tempo de contribuição e idade, o que agravaria ainda mais o problema aqui para o estado do Ceará. O que é que o governo fez? Incentivo. Não, você permanece trabalhando, vai ter X de gratificação para você permanecer, para retardar o pedido de aposentadoria, para não sobrecarregar ainda mais a Previdência no estado. Você imagina como é que está isso em todo o Brasil? E nós estamos falando de um estado fiscalmente saudável, como é o nosso, pagando tudo em dia, investindo proporcionalmente mais do que São Paulo com recursos próprios. Né? É verdade. Então, veja bem, você imagina estados como Minas Gerais e Rio de Janeiro
que estão quebrados, Goiás, como é que esse problema não está? Arnaldo, só para se ter uma ideia, não se briga com número. Número é número. Cadê o dinheiro? Não tem. Tem que pagar 50 mil, você só tem 20, morreu. Então, o problema é o seguinte, por exemplo, Portugal. O que foi que aconteceu? Portugal entrou na crise financeira também pelo desequilíbrio das contas, desequilíbrio fiscal. Lá, o que foi que propuseram? Reduzir os salários e ampliar o prazo, 68 anos lá em Portugal para se aposentar. O Brasil ainda está com 65. A médio prazo ele vai ter que alterar também. O problema é matemático, não é questão de ser bonzinho ou não ser. O nosso problema é de má governança, historicamente falando. Nós nunca tivemos. Quem era ministro da Previdência? Jardim Barbalho foi ministro da Previdência. Vamos ver os antecedentes. Aí como é que você quer? Renan Calheiros foi ministro da Justiça. Aí você quer que um país desse chegue num lugar saudável, sob o ponto de vista de equilíbrio fiscal? O nosso problema, se você for examinar 1930, economia decadente por conta lá da quebra de 29. 64, economia também com inflação de mais de 100%. Vamos para 85, economia também deficitária. Aí os militares saíram, não foi porque chegou o momento de sair, não. Saíram porque também quebraram o país, tomaram muito empréstimo, houve o problema do petróleo e houve crise econômica. Veio a redemocratização. Sarney pegou uma inflação absurda, deixou o Brasil com uma inflação absurda. Quando foi que o Brasil veio a ter uma moeda? A partir do Plano Real, que foi que deu uma referência para o Brasil. Nós tivemos mais de 8 moedas, então nós temos que ter uma governança, formar bons economistas, comprometidos realmente com a estabilidade monetária. Senão nós vamos realmente viver sucessivamente em crise. Essas crises criam uma instabilidade na política e daí para você não fica a imprevisibilidade vai ser uma regra na nossa Mas, Arnaldo, eu quero comentar uma coisa engraçada. Dentro do tema, mas numa vertente que ninguém aborda. É visto por quem critica a reforma da Previdência, a aposentadoria como um prêmio. Um prêmio. Eu sei que tem que... você não vai morrer e não vai se aposentar. Eu não encaro a aposentadoria como um prêmio. A aposentadoria é uma necessidade, uma contingência. Eu estou sem poder trabalhar, envelheci, estou doente, me aposento. Mas enquanto o sujeito estiver rígido, como o Arnaldo, o Djalma falou, tinha uma senhora de 90 anos pulando o carnaval. A aposentadoria, às vezes, é um labéu, às vezes é ruim. O sujeito vai ficar inativo, vai ficar parado, vai ficar ocioso, entra em depressão, se sente inútil. A aposentadoria nem sempre é um prêmio, é para ser um socorro ao indivíduo que envelheceu e perdeu a capacidade laboral. Não é, ele investiu nisso. Você está esquecendo que... Eu não acho que é prêmio, não. Você tem as férias para passear, para viajar. Tem que trabalhar, o trabalho faz bem. O trabalho faz bem. O ideal seria que o cara pudesse se aposentar com 40 anos, para usufruir a vida do jeito que ele quisesse. O problema é que não tem dinheiro para pagar isso. Deixa eu colocar aqui a minha colher nessa discussão para pontuar o que o Reginaldo acaba de dizer. Acontece, doutor Reginaldo, que alguns, mesmo hoje, com a ciência permitindo que nós tenhamos uma longevidade média de 74 anos os homens e 82 as mulheres, mesmo assim, existem casos e casos. O cidadão que nasce, por exemplo, no Nordeste ou no Norte do país, de pais analfabetos, muito pobres, uma jornada de trabalho desde a sua infância extenuante, este cidadão não vai viver essa longevidade média que nós temos, não. Né? Então, nesse caso, sem contar com todo o acúmulo de sofrimento que carrega durante a sua vida e tal. Você pegar o chamado BPC, que é o plano de previdência continuada, né? Destinado a essas pessoas, como aposentadoria rural, e aprovar nos moldes que está sendo proposto aí, reduzindo de um salário mínimo para R$400, isso é uma coisa que a necessidade da Previdência ninguém discute, é unanimidade. Agora, de que Previdência estamos falando? É preciso ver cada caso, mas teve esse deputado que vai ser o relator agora, é um cara muito lúcido. Ele está colocando algumas propostas, por exemplo, como alternativa. O cidadão, que no caso aí, ele receberia R$400 com 60 anos.
e 70 anos ele receberia integralmente. Hoje ele receberia com 65 anos. Então Esse interstício reduz, você já fez as continhas? Não, tudo bem, eu sei. Esse interstício reduz a renda dele em R$12.600. E se ele morrer com 63 ou 64 anos, não receber nada? Mas aí sim. E outra coisa, e se a economia crescer e o país tiver condição de fazer uma outra emenda e colocar em melhor situação? O problema hoje é que o Brasil está numa emergência, ele está numa situação de inviabilidade econômica. O Brasil está numa crise, está numa insolvência, gasta mais do que arrecada. Então, tudo que está sendo proposto é com base nessa realidade. Se a economia bombar, o país tiver condição, aí paga logo 2 salários. A primeira coisa que a gente tem que saber, eu não consigo saber que essa entender. economia não vai bombar. Você precisa também logo ser bem realista. Não A há reforma condições trabalhista tá aí objetivas pra para a dizer. reforma bombar. A reforma trabalhista foi olha, o que é que o Brasil faz? Então, quando fizeram o Plano Real, disseram que o Brasil tinha que fazer uma reforma na Previdência, uma reforma trabalhista e uma reforma tributária. Pelo menos 3 reformas. O que foi que aconteceu? Não fizeram reforma da Previdência para resolver o problema, nem fizeram reforma trabalhista, nem reforma tributária. Aí, quando chegou agora no Temer, que o Temer conhecia a Câmara, conhecia a política brasileira, ele começou a fazer a reforma da Previdência. Fez a reforma trabalhista, mas só a reforma trabalhista não adiantava. Por quê? Você tem 10 bilhões de dólares. Você vai investir num país que tem a despesa muito maior do que a receita, você não sabe quando é que vai quebrar, quanto é que vai ser o juro, quanto é que vai ser o preço, o valor do dólar, porque você não tem uma moeda de referência. Essa incerteza é que gera a nossa pobreza. Aí você falou, por outro lado, na situação dos analfabetos do Nordeste do Brasil. O Brasil tem mais de 15 milhões de analfabetos funcionais. Você tem hoje uma geração que nem trabalha e nem estuda. E você está defendendo que essa reforma da Previdência seja aprovada? Não, eu quero dizer que nós temos que primeiro... Você mesmo está dando razão. Não, eu estou dizendo que nós temos que ver a realidade. O que é a realidade e o que é o desejado. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar governantes que tenham sensibilidade. Que não se tira leite das pedras. A realidade, vai se ver a realidade em cima dos que já são sacrificados pela sua própria origem. Por que não vê essa realidade? Por que não vai buscar os recursos, por exemplo, que as empresas devem? Você acha que os bancos devem? Não, mas já foi escrutinado. Está ajuizado. Muitas dessas empresas quebraram, não tem capacidade de... Você tem... A Ravan é quebrada? Veja. Deve 100 e tantos milhões Está na justiça, ela está na justiça. Mas não... E aí? Agora, isso aí, veja, então, tá certo. Ditadura para essas empresas, olha, vamos aqui. O pessoal que está defendendo esse argumento passou 16 anos no poder. Não conseguiu cobrar. Por exemplo, vai cobrar da Varig. Não existe. Então, nós temos um sistema judicial que precisa também, isso aí já é outro projeto de lei que tem que ser burilado. Esse projeto para acelerar a cobrança das dívidas. Mas se fossem pagas todas as dívidas, dava para pagar 2, no máximo 3 anos. Daqui a pouco estava de novo o problema. Então, nós temos que despir o nosso espírito para pensar no Brasil e não em partido. Os partidos são vulneráveis, os nossos políticos não são melhores referências para a nação. Nós temos que aprimorar a nossa classe política, tirando essa emoção. O Bolsonaro, só ele está certo. Não, é só o PT que está errado. Vamos pegar os nossos erros e aprimorarmos a nossa cultura. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos vamos propor nesse próximo bloco a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o ex-deputado e hoje senador, Carlos Bolsonaro. Como é o nome dele? Não, o Carlos não. É o Carlos Flávio. É vereador. Flávio Bolsonaro, isto. No problema da chamada rachadinha no tempo que era deputado estadual. Um instante só e a gente volta. A Prefeitura investe no transporte público para melhorar a vida das famílias em Fortaleza. Criou o Bilhetinho, passagem gratuita para crianças de até 7 anos. A Prefeitura amplia a frota de ônibus com ar-condicionado. Bicicletar com bicicletas mais adequadas para as mulheres. E mais ciclofaixas facilitando a mobilidade em Fortaleza. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Para você, assinante que ligou agora, nós temos hoje os nossos debatedores, Djalma Pinto, Reginaldo Vasconcelos e Francisco Moreira, analisando aqui a pauta político-econômica da semana do atual governo Bolsonaro. E esta semana, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro, do período em que ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E, segundo as denúncias, supostamente havia aí uma dobradinha entre o hoje senador com o Queiroz, o seu motorista, assessor, faz tudo, 1001 utilidades. Ex-militar, né, da Polícia Militar. Ex-militar da Polícia, porque, segundo a versão, o senador não tinha conhecimento à época, como deputado, de que o seu assessor contratava, fazia rachadinha, dividia, depositava, enfim, fazia toda a gerência financeira. E com essa denúncia que o Ministério Público faz, achando que há fortes indícios, né, de alguns crimes, como, por exemplo, de peculato, Lavagem de dinheiro. O senador já deu nota, inclusive, dizendo que, e apresentou na sua declaração de renda, de que esses recursos são oriundos de transações imobiliárias de sucesso que ele fez. Só que o sucesso é tão grande que não dá para se admitir que alguém possa, tão jovem, ter tido uma expertise como essa para comprar apartamento de R$170 e vender por 170 mil e vender 3 anos depois por 500 mil. 550 mil, como está colocado. Segundo a denúncia do Ministério Público, está caracterizado aí uma compra de subfaturamento e venda em superfaturamento, que era para poder legitimar esses recursos. Eu queria colocar esse assunto na pauta, começando aqui com o nosso Djalma Pinto. Arnaldo, qual é muito a simples. sua noção sobre isso? É muito simples. O processo, assegura ampla defesa, se reprovada a culpabilidade, aplicar a lei. O Brasil tem que conviver com o princípio da impessoalidade. Nenhuma nação cresce, se desenvolve e assegura a igualdade se não cumprir o princípio da impessoalidade e o respeito ao dinheiro público. Seja filho de Bolsonaro, de Lula, de quem quer que seja. Para todos, a lei deve ser aplicada de forma genérica e abstrata. Mas tem uma coisa, Arnaldo. Juridicamente, a culpa não passa da pessoa, do agente, de quem praticou. Mas politicamente passa, não é? E você vê a imprensa pegando vazamentos de procedimentos policiais e ministeriais e jogando isso e insistindo nisso para atingir o governo. Isso é bom? Não, isso não é bom porque não ajuda o Brasil. Nós não temos alternativa. Seu Bolsonaro está eleito democraticamente eleito. Se ele sofreu um impeachment, se o governo dele fracassar, não vai ser bom para nós. O Brasil está numa crise financeira. Então, eu acho ruim essa torcida. Quanto à conduta... Que elementos você tem para dizer que isso é uma campanha para atingir o governo? Olha, você é jornalista e sabe, até na maneira do jornalista anunciar alguma coisa, ele já demonstra que está apoiando ou está desapoiando determinada tese. Lembrar um fato interessante. José Mauro de Vasconcelos era um rapaz, acho que pernambucano, que fez um sucesso monstro com o livro Meu Pé de Laranja Lima.
Na época que se queria toda a imprensa e toda a literatura engajada em questões políticas, isso foi na década de 60, ele lança um livro Água com Açúcar e vende carradas de livros. Isso não agradou aos meios intelectuais e tal, e à imprensa. Então, quando ele lançou o segundo livro, você sabe como é que saiu a manchete no Jornal do Rio de Janeiro? José Mauro de Vasconcelos andou escrevendo de novo. Não disse nada contra ele, mas obviamente demonstrou que o livro dele é ruim, que ele escreve mal. Então é isso, a gente nota, você vê os jornais seguidamente mostrando aquilo, é para atingir o governo, e isso é muito ruim. Agora, eu não estou defendendo o Flávio Bolsonaro, eu acho que o Rio de Janeiro, a gente está vendo, está se delindo, está se desmilinguindo moralmente. A Alerj, que é a Assembleia Legislativa do Rio, a gente sabe, toda a presidência, tudo envolvido. Isso era naturalizado, essas práticas. Me ajuda a entender, o assinante entender o seguinte, a imprensa precisa divulgar. Os fatos estão aí. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Então, para não atingir o governo, não divulga? É isso? Não, divulga, mas eu dei o exemplo do Zé Mauro de Vasconcelos. Não, mas as cores que você dá, o peso, porque já estão buscando atingir o presidente, que não tem nada com isso, ele não tem envolvimento com isso. Professor é o filho dele, e eu não defendo o filho, eu acho que aquilo era naturalizado, como era em outras assembleias do Brasil, em outros, vocês sabem disso, em outras casas do parlamento brasileiro. A rachadinha faz parte. A rachadinha faz parte. Aqui mesmo teve até um vereador que foi afastado por isso. Estava dividindo o salário. O problema então, você não pode ser lixeiro sem sujar o macacão. Vivia lá naquele meio, então se envolvia. Há envolvimento, a denúncia de envolvimento Poder pode, porque muitos não o Bolsonaro, por exemplo. Mas o problema é que o Jair Bolsonaro, por exemplo, vendia um discurso de que ele e a família eram todos muito honestos. Mas ninguém pode vender isso com relação a filhos adultos. Vendeu e você comprou. Sim, mas ele podia... Não, em relação à família dele, não comprei nada. Muita gente comprou esse discurso, tá certo? Então, a ideia de que a família toda... E parece que há um envolvimento, não é só do filho. Tem mais gente da família envolvida. Olha aí, mais gente participava desse processo. Então, uma coisa é você... Foi pedida a quebra de sigilo bancário de 92 pessoas. Perfeitamente. Foi pedido. Quer dizer, a lista é longa. E aí entra a ex-mulher, a mulher do Queiroz, as filhas do Queiroz. A ex-mulher do próprio... Eu vou repetir o meu argumento. Nós estamos num navio desgovernado, vocês estão vendo. Perfeitamente, porque não tem... Aí a gente querer jogar o comandante no mar não é uma boa ideia. Não porque tem timoneiro. O timoneiro mordeu não sabe conduzir o navio. Sim, amigo, mas se você vai jogar o comandante no mar, você não salva o navio. O Brasil está precisando de governança. Vamos deixar as metáforas e trazer a discussão para o substantivo. Tá? Então é o seguinte, os filhos do Bolsonaro, de uma maneira geral, eles têm atrapalhado em muito o governo. Tem. Certo? É um problema. Não só a forma como eles elaboram as propostas, o que eles propõem, a forma como eles enfrentam a questão da justiça, como eles enfrentam a questão da imprensa. A imprensa hoje é o inimigo deles. Eles construíram isso. Não é a troco de nada, não. Eles alimentaram isso. Se puseram o teu filho que é vereador, o Carlos, ele diariamente ataca a imprensa. Então, isso tem que ter um retorno. Djalma, você falou muito pouco sobre esse tema, eu quero voltar a provocá-lo a partir das declarações do próprio presidente. O presidente, na semana que passou, dos Estados Unidos, do Texas mais precisamente, resolveu assumir as dores do filho, como se ali fosse uma coisa de pai para filho. Ele é presidente da República e indignado, porque estão fazendo isso com o filhinho traquino, disse... Meu garoto. Avocou para si. Por que não investiga? Eu abro meu sigilo bancário, por que e tal? Qual é a sua noção? Eu acho que ele se equivocou. Isso é papel de um presidente da República. O filho é senador, o filho teve milhões de votos, filho que tem que se defender. Maior e vacinado. E outra coisa, esse tema de usar o dinheiro das assembleias, que é uma prática deletéria, errada, que tem que ser punido isso em todo canto, todas as assembleias. Esse fato lá do Rio de Janeiro deve ser paradigmático. Vamos para todas as assembleias. Dinheiro público tem que ser coisa sagrada.
seja quem for, vai exercer a função pública, tem que ter o compromisso de respeitar a boa aplicação do dinheiro público, atuar com impessoalidade. Só com essa nova mentalidade nós vamos ter prosperidade e igualdade. Trazer para a discussão o eixo. Você acha legítimo, é confortável para a nação que o presidente da República faça isso que ele fez, a pretexto de defender o seu filho, não deixando essas coisas no âmbito do poder do Ministério Público, com o próprio indiciado, no caso, o filho, é um senador? Equívoco, Então, é um equívoco. Como é que a nação brasileira percebe, entende, quer dizer, uma posição como essa? É um equívoco lapidar, por quê? Porque a questão, a controvérsia que estava lá dentro da Assembleia, ele está levando para dentro do Palácio do Planalto. O que é que falta aí? Falta assessoria e falta também sensibilidade para ele ouvir, porque uma coisa é você dar o conselho e o cidadão não querer seguir, acha que sabe de tudo. E nessa área de governança, todo dia é um problema. Então você tem que se acercar de pessoas equilibradas, pessoas sérias, pessoas cautelosas, que tenham capacidade de perceber o amanhã. Porque você faz a declaração hoje, daqui a pouco você tem que estar desmentido. Então você tem que ter visão de longo prazo. Qual é o ato que você vai praticar? Qual vai ser a repercussão dentro da sociedade? Porque você sai com uma ideia, a ideia toma outra dimensão e depois vai voltar contra você. Tem que ter, eu acho que está faltando para ele, um assessor que possa ser ouvido e que tenha essa capacidade de perceber o problema com uma antecedência que ainda realmente está faltando. Estamos vivendo, Reginaldo, a República Familiar. O problema. Estaríamos vivendo isso? É isso aí. Pela primeira vez nós estamos passando por isso, né? A família interferindo. Reginaldo, só um minuto que eu não queria mais falar, mas eu vou dizer aqui, quando for na próxima eleição para presidente, primeira coisa que o eleitor vai dizer, tem filho na política? Tem, apatira. Agora eu vou considerar... Você propôs exatamente isso, a separação. Vou considerar aqui uma coisa que o professor Moreira colocou. Há uma possibilidade séria que o Bolsonaro não tivesse ciência dessas condutas dos filhos, do filho lá na política do Rio. Por que eu digo isso? Porque a conduta dele próprio, Bolsonaro, era perfeitamente ética. Isso é plausível que ele não conhecesse. E segundo ponto, a gente sabe que filho faz as coisas sem a gente saber, de vez em quando a gente está tomando susto, todo mundo tem filho. É plausível que ele não conhecesse essas traquinagens do menino. E isto só reforça a ideia de que ele agora não devia apoiar. Não devia apoiar. Concordo devia ficar fora. É verdade. Se ele não sabia, mais uma razão para ele não contaminar a República com um fato isolado de um membro da sua família, ainda que seja o seu filho. Membro. Mas ele fez isso, né? Anteriormente, essa história do meu garoto, né? Ele foi colocado, quer dizer, num determinado momento... Você está referindo ao personagem do Chico Anísio, meu garoto, meu pai. Perfeito. Mas num determinado momento, ele próprio... Não, ele é um garoto ainda, quer dizer, ele tentou tirar, né, o peso, né, do fato, né, minimizando o fato dele ser jovem. Né? Mas um jovem que já tinha participação política como deputado, né, que ganhou não sei quanto, que isso é uma outra confusão, né? Então, eles são contra o socialismo, mas são extremamente capitalistas. O processo de acumulação de capital na mão deles é significativo. Né? Então, quer dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa... Então, você minimiza o fato, né, justificando o fato dele ser jovem ainda. Em relação a essa questão de família, talvez o assinante não saiba, que é um fato antigo, nós todos sabemos, aquela história do presidente Castelo Branco, que tinha um irmão que era diretor de um órgão e recebeu um carro de presente dos funcionários em função de um aumento que deu, alguma coisa assim. E então queriam que ele devolvesse o carro. O presidente ligou, irmão dele, e disse, meu irmão, devolva o carro. Aí ele disse, não, se eu fizer isso, eu fico desmoralizado, eu prefiro me demitir. Aí ele disse, você não está entendendo, demitido você já está, e desmoralizado também. Devolva o carro que é para você não ser preso. Então é assim que deve agir um parente ético contra um... Bom, o presidente não pode demitir o filho porque o filho é senador. Não é o caso. Não é o caso. Né? Devolver o dinheiro, você está sugerindo que ele devia pegar o dinheiro e devolver? Era isso? Não sei, parece que o Queiroz está assumindo que fez a coisa e dizendo que o chefe não sabia. Já? Não, através do advogado, ele declarou que realmente controlava esse esquema, mas que o Bolsonaro não sabia. Tem umas coisas na justiça brasileira
que você é inacreditável. Quer dizer, um cara faz simplesmente não se apresenta, aí não tem condução coercitiva, ele não faz nada. Agora, por exemplo, o Lula não teve condução coercitiva. Foram buscar o Lula dentro de casa. Mas a, certo? Mas a coação coercitiva atualmente já é proibida, né? Então, Não, mas já não é pode proibida. fazer nada, o cara não vai se apresentar e Foi pronto. proibido. Depois da coação do Lula, sobre o presidente, aí foi. E a do Lula, eles disseram, e eu acredito, que eles fizeram aquilo para evitar o enxame que aconteceria se o Lula fosse convidado, ia haver um séquito de partidários. Mas a condução coercitiva não é prisão. Não, eu fico imaginando Chico Anísio vivo agora, diante desses fatos, né? Como o humor estaria enriquecido, a partir desse personagem do Meu Garoto e Meu Papai, que você lembrou muito bem. E, estranhamente, os grupos de humor, outrora tão atuantes, de críticas, de sátiras tão ácidas e bem-vindas todas, estão... Mas não pode, o politicamente correto não permite mais. Estão calados, o humor, ele se restringiu demais. O politicamente correto não permite. O Norberto Bobbio, ele tinha uma expressão lá na Itália, dizia: a minha geração falhou completamente na função de dar à sociedade políticos comprometidos com a retidão e com a seriedade. Nós temos que fazer uma reciclagem na nossa vida pública, temos que esperar dessa nova geração, essa geração de políticos aí levou o Brasil para essa situação, nós temos que reverter isso. E com essas colocações... Até hoje a Itália não conseguiu, né? Lamentavelmente. E com essas colocações finalizamos mais uma edição do programa Observatório pela TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay e 61.4 digital. Agradecendo ao cientista político Francisco Moreira, ao advogado Reginaldo Vasconcelos, também advogado Djalma Pinto, e em especial agradecendo a você, assinante, por mais uma audiência dispensada a este Observatório. Muito obrigado e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.